Fala galerinha, professor Nathan Gama, mais uma vez passando aqui ó para te dar as melhores dicas, para te ajudar na aprovação aí para o vestibular da UES. Nós temos agora início numa sessão agora de vídeos voltados para o assunto principal da tua prova, aquele assunto que você pode ter certeza que você vai encontrar não somente uma, mas várias questões aí da tua prova desse vestibular. O assunto, pessoal, é geometria plana, tudo bem? Então nós iremos aqui iniciar trazendo os melhores dicas, aqueles assuntos que toda vez têm importância, aquelas observações, né, para a gente colocar aqui tudo bem direitinho, bem detalhado, para que vocês possam se ligar nesse assunto, tá bom? Nós iremos começar aqui, pessoal, falando um pouco exatamente sobre triângulos, tá bom? Então, para a gente iniciar, eu queria colocar aqui exatamente a parte da classificação dos triângulos. Então, é a parte inicial que nós iremos tratar nesse momento, tá bom? Para a gente iniciar, pessoal, a classificação dos triângulos, ela se refere exatamente a dois tópicos. O primeiro, vocês podem acompanhar aí, é referente aos lados desse triângulo, tá bom? Então, pessoal, nós temos o seguinte, eu tenho que os meus triângulos, eles podem aparecer com todos os lados iguais, como vocês podem perceber aí, né, ó, essa imagem, esse triângulo verde aparecendo com todas as medidas aqui, ó, de lados iguais, tá bom? E esse cara recebe um nome específico, né, pessoal? Ele tem um nome voltado aí de triângulo equilátero. O triângulo equilátero possui todos os lados iguais. Então, pegou alguma questão que se refere a triângulo equilátero, você já pode esboçar logo esse desenho. Uma observação interessante aqui sobre as questões voltadas para a geometria é exatamente que na UES ele não traz a figura, a imagem estabelecida na própria questão. Então é interessante que você associe sempre a palavra, né, justamente ao desenho. Por isso que é muito importante você fazer o desenho, né, o esboço ali ao lado da tua questão, tá bom? Falou triângulo equilátero, você já lembra. Todos os lados são iguais, beleza? Outro triângulo, pessoal, que nós temos é o triângulo que possui dois lados iguais e um diferente, que é justamente aí o nosso triângulo isósceles, né? Ó, esse ladinho aqui, ó, igual a esse, e esse aqui de baixo que eu coloquei aqui, pessoal, é o lado diferente. Tudo bem? Então nós temos aqui exatamente essa situação. Dois lados iguais e um diferente, nós chamamos de triângulo isósceles, beleza? E aí é importante você se ligar em relação ao formato que eu desenhei aqui. O triângulo equilátero, ele tem essa estrutura, como você pode visualizar aí, e o isósceles eu desenhei com esse formato, né, em pé, trazendo esses lados, né, subindo desse formato. Nathan, sempre o isósceles é nesse formato aí? Não necessariamente. A gente pode ter um triângulo isósceles um pouco mais aberto, não tem nenhum problema. Então isso é bastante relativo. Depende de cada questão. O triângulo isósceles tem essa estrutura. Mas o mais interessante que eu gosto de sempre colocar para os alunos é, na hora que você for desenhar um triângulo isósceles, que você possa perceber que sempre o lado que é diferente, ó, ele fica na base. O ideal, já que você vai ter que desenhar, é que você transforme sempre esse triângulo isósceles com a base sendo o lado diferente, para facilitar na hora de desenhar e colocar, né, ali todas as informações que às vezes vêm na questão. E deixa os dois lados, né, que estão ali em cima, né, ó, formado aí os dois lados congruentes, né, que a gente costuma chamar, tá bom? Esse aí é o triângulo isósceles. Passando aqui, pessoal, nós temos o nosso terceiro triângulo, que é o triângulo que tem todos os lados, ó, diferentes, três lados diferentes, a gente chama de triângulo escaleno, né? Então esse lado aqui, ó, é diferente desse, que é diferente desse triângulo esse lado que está aparecendo aqui, né? Então, os triângulos têm essa classificação quanto aos lados. Pode ser chamado aí justamente de triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Só colocando aqui para a gente aparecer, né? Aqui, ó, né, ó, o triângulo escaleno com três lados diferentes, beleza? Então, se atentem a esse detalhe, né, em relação aos lados, e aí você consegue desenhar, você consegue trazer informações diferentes, né, para justamente você conseguir resolver a questão baseado nas informações que vem lá no seu texto. Tá bom? Dando continuidade aqui, Nathan, mas aí eu peguei uma questão que o triângulo estava classificado quanto aos ângulos. Possui também outros nomes? Possui, galerinha. Vamos lá aqui comigo, ó. O primeiro nome que a gente coloca aqui é justamente o triângulo que tem todos os ângulos
agudos, beleza? O triângulo que tem todos os ângulos agudos, ele tem aí o seu nome chamado de acutângulo, né? Ó, Natão, o que é ângulo agudo? É aquele ângulo, pessoal, que é menor que 90 graus. Olha aqui, ó, esse ângulozinho que está aparecendo aqui, menor que 90 graus. Então a gente chama, né, de ângulos agudos, beleza? Triângulo agudo com todos os ângulos agudos é o triângulo acutângulo. Próximo aqui da nossa sequência, nós temos o triângulo que possui, ó, um ângulo de 90 graus. O seu nome é triângulo retângulo, né? Como vocês podem perceber aqui, né? Ó, o nosso triângulo retângulo. Apareceu um ângulo de 90 graus, esse triângulo tem o seu nome de triângulo retângulo, ok? Em último lugar aqui, né, ó, nós temos o nosso próximo aqui aparecendo aqui para vocês, ó, é o triângulo que possui um ângulo obtuso, ó. Nota comigo esse exemplo, né, ó, apareceu um ângulo de 130 graus. Então a gente chama ele de triângulo obtusângulo, né, pelo fato de ter um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É justamente aquele ângulo que ele é maior que 90 e menor que 180 graus, tá bom? Então, isso aí, pessoal, é justamente o nome dos triângulos, como vocês podem perceber aí, o nome dos triângulos voltado para os lados e também em relação aos ângulos. É muito importante você ter essa informação, é muito importante você ter isso aí bem especificado, para justamente quando você for resolver alguma questão, você saiba exatamente como é o formato, como é que desenha, quais são as letrinhas, né? Normalmente ele coloca ali um triângulo ABC, tem todos os lados iguais, ou você já tem que associar o desenho de um triângulo equilátero, né? E tudo mais aqui eu estou colocando exatamente para você facilitar, né? Para justamente ficar tranquilo na hora da resolução, beleza? Dando continuidade aqui, vamos lá, pessoal, continuando. Nós temos agora, quando a gente fala de triângulo, eu queria especificamente falar sobre o triângulo equilátero, beleza? Informações muito interessantes para a gente desenrolar aqui nesse momento, tá bom? O triângulo equilátero, a gente já sabe, Nathan, todos os lados são iguais. As informações em relação aos lados sempre são iguais. Mas o que eu preciso saber mais além de todos os lados iguais? Vamos lá comigo, ó. Primeira informação depois dessa. Todos os ângulos internos medem 60 graus. Você viu aí que eu coloquei ali os 60 graus ali no cantinho, né? Ó? Mas também tem aqui, ó, 60 graus é aqui também. 60 graus também é aqui. Nathan, por que que tudo é 60 graus? Pessoal, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, se todos os lados são iguais e a soma de todos os ângulos é 180, quando você pega e divide isso aí para 3, dá exatamente 60 graus. Então, quando a gente fala de triângulo equilátero, lembre-se, 60 graus é justamente todas as medidas desses ângulos, como vocês podem acompanhar aqui, tá bom? Outra curiosidade que a gente pode falar aqui sobre o triângulo equilátero, pessoal. Nota comigo que eu passei aqui, ó, a altura, né? Passei aqui uma altura, formando aí exatamente aí, ó, 90 graus aqui embaixo, né? Ó, vamos colocar aqui direitinho aqui para vocês. Aqui forma um ângulo de 90 graus, beleza? Tanto aqui como aqui. E eu passei essa altura. Nathan, o que eu posso falar sobre essa altura? Pessoal, eu consigo, através dessa altura, definir mais duas coisas aqui que eu vou deixar registrado, né? Ó, a gente vai colocar aqui, pessoal, como a mediana e a bissetriz. Altura, mediana e bissetriz. Nathan, o que significa cada uma delas? Vamos lá para a gente entender aqui o significado de cada uma delas. A altura forma exatamente aqui, né, ó, 90 graus. Né, ó, a altura forma 90 graus. Foi exatamente o que eu fiz. Saí lá de cima, né, ó, desse ponto mais alto, desci, formei aqui embaixo, né, como vocês podem perceber, o ângulo de 90 graus. Outro nome muito utilizado é a gente chamar que são segmentos perpendiculares. Perpendiculares. Tá bom? O significado de perpendicular é justamente formação de ângulo de 90 graus entre duas retas, né? Então a gente tem aí a altura perpendicular à base desse triângulo equilátero. Nathan, o que é mediana? O que significa mediana? Pessoal, na hora que eu tracei lá a minha altura, quando ela toca o solo, nota comigo, ó, que agora, quando ela toca o solo exatamente nesse pontinho aqui,
eu tenho essa base dividida em duas partes. Eu tenho essa parte daqui para cá, né, ó, aqui para cá, e eu tenho aqui, ó, a outra parte daqui para cá, beleza? Então, o que que significa isso? Mediana, pessoal, é o segmento que divide o lado, né, ó, divide o lado bem no meio. Vou colocar assim, ó, divide o lado no meio. Então significa que aqui, ó, é a metade do lado. Então a metade do lado e aqui, ó, a outra metade do lado. L sobre 2, L sobre 2, tá bom? O total, né? O total é justamente o lado do triângulo, né, geral, né, que seria essa medida aqui ao todo, né, ó. Tá bom? Aqui seria o L, tudo bem? Então, mediana é o que divide o lado. Então, tanto a altura, na hora que eu traço a altura forma 90 graus e quando chega na base, ela divide formando dois lados iguais. Então a gente chama isso aí de mediana, ou seja, a altura e mediana nesse caso, triângulo, equilátero, é a mesma coisa. Beleza? E aí vem o segundo nome aqui, ó, voltado aqui para justamente a bissetriz. Natan, o que é bissetriz? É o segmento, pessoal, de reta que divide o ângulo no meio. Vou colocar assim, divide o ângulo no meio. É a informação que a gente tem aqui. Natan, onde é que foi que esse ângulo foi dividido no meio? É lá embaixo e lá em cima? Exatamente, pessoal. Se você notar, aqui embaixo ó, ficou 90, 90, porque ao todo é 180. Mas o principal é em relação ao vértice, tá bom? Aqui no vértice, ó, ele não era 60 graus ao todo, né? Aqui, ó, tudo era 60 graus. Só que na hora que eu passo essa altura, esse 60 graus fica dividido no meio. Então a gente pode colocar que aqui, ó, é 30 graus e essa outra parte aqui, ó, esse outro ângulo é 30 graus. Beleza? Então, eu posso dizer sim que no triângulo equilátero a altura é também bissetriz. Tá bom? A altura ela é mediana e ela é ao mesmo tempo bissetriz. Anota essas informaçõezinhas aqui, né? Ó, divide no meio, o lado no meio, né? Então, é a mediana. Divide o ângulo no meio, a gente pode chamar de bissetriz. Beleza? É a informação aí interessante aí pra gente. E, pessoal, a gente pode calcular a altura através dessa fórmula, tá bom? A altura pode ser calculada por L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, o tamanho dessa altura, né, ó, esse segmento aqui, se você quiser descobrir, basta pegar justamente o lado do meu triângulo, né, lado, vou colocar aqui em cima, ó, é o lado, multiplicar por raiz de 3 e no final dividir para 2. É a maneira de você calcular essas informações do triângulo equilátero, beleza? Então, pessoal, nesse primeiro momento, nós vimos aqui exatamente sobre a construção, a classificação, os elementos, principalmente voltado aí para os triângulos, e agora nesse momento final aqui voltado mais para o triângulo equilátero com suas propriedades, as suas observações e particularidades, como foi colocado aqui. Então, no próximo vídeo a gente continua dando aí prosseguimento aí a exatamente a geometria plana voltada para triângulos, tá bom? Um grande abraço.